por mais que você não goste do presidente Lula, da Dilma, ou do Partido dos Trabalhadores, aqui Não não tá... precisa gostar, velho. Cara, É você ver o impacto que isso tem na vida das pessoas. Eu saí de um cara que saiu de uma favela que não tinha nada para um cara que hoje está aqui, por exemplo, conversando com você, tá lançando um livro na Bienal. Nós, nordestinos, a gente não quer nenhum direito a mais. A gente quer exatamente os mesmos direitos. A gente quer ter os mesmos investimentos em indústria, os mesmos investimentos em tecnologia, os mesmos investimentos em educação. Quer direitos. Que é direito, exatamente. A gente não está pedindo um privilégio favor. Nenhum. Nenhum, exatamente. Tanto que, a partir do governo Lula 1 e 2, que a gente começou a ter muito investimento no Nordeste, e para vocês que são aqui do Sudeste e não sabem por que o nordestino gosta tanto do Lula, é porque quando o Lula foi eleito, por exemplo, eu deixei de comer carcaça de galinha, Anísio, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, e meu pai passou a ter dinheiro para ir na feira e escolher qual carne ele queria comprar. Então, como eu disse, para quem é do Sudeste, talvez, que os salários eram maiores, né? Inclusive até hoje o custo de vida também é mais alto, mas os salários eram maiores, isso pra gente foi revolucionário. Você poder ir na feira e você não passar numa granja de frango abatido na hora e falar pro cara assim, irmão, quanto é que você tem aí de carcaça? Você sabe o que é carcaça de galinha? Sei. Que são os restos da galinha ali, Sim, né? Tem sim. pé, pescoço, algumas vísceras, pelanca de galinha, né? A pele. Então, a partir daquele momento, a gente tinha como estudar e ter o que comer. Eu ia pra escola, Niso, quando eu era criança, para comer. Muita gente vai. E eu levava uma vasilhazinha, eu lembro que eu levava uma vasilha que era de pé de moleque, né? Que é um docezinho tradicional no Nordeste. E aí, quando era, por exemplo, macarrão com almôndegas, ou quando era sopa, eu era amigo da merendeira, ela botava na sacolinha, eu ia pra casa morrendo de vergonha, porque alguns amigos ficavam fazendo chacota, mas às vezes eu não tinha o que comer. Eu acordava de manhã, às vezes, em casa, tinha pra comer, e meu pai fazia o quê? Colocava pra mim, pras minhas duas irmãs. Não, pirão não. Farinha. Era leite ou café, e dentro colocava tapioca. Você ouviu um áudio do meu pai essa semana falando comigo, né? Você pode confirmar o que eu tô dizendo. Ele falou, meu filho, enxerga onde você tá. A gente saiu da última casa da rua, numa favela, fazendo a mudança em uma galinhota, né, um carro de mão, porque a gente não tinha nem móvel, não tinha o que comer. Eu disse, você está lançando um livro na Bienal Internacional do Livro. Olha onde você chegou. Né? Sendo filho de um pai pobre, de uma mãe pobre, meus pais não têm nível nem fundamental completo. Minha mãe tem a 4ª série, meu pai tem o 7º ano. Né? Então, assim, para mim, conseguir chegar no nível superior, isso já é uma vitória. Eu estar aqui hoje, por exemplo, né, num podcast como esse seu, está aqui no Sudeste lançando livro, tendo livro entre os mais vendidos da Amazon. O meu primeiro livro, falando de política sem politiquês, ficou acho que 2 anos como o mais vendido da Amazon na temática de política, na versão digital. Ficou em primeiro lugar em língua portuguesa em Portugal, na Espanha, na Alemanha. Então, isso para mim não tem preço. Toda vez que eu tenho um debate sobre educação com algumas pessoas aqui do Sudeste, eu falo sobre isso. Para vocês, a educação superior é algo trivial. Tanto que a pessoa já saía da escola pensando, vou trabalhar com publicidade, vou fazer um curso de direito. A gente lá só queria entrar na universidade, o curso que conseguisse. Economia, filosofia, matemática. A gente queria ter um diploma de nível superior. Fosse o que fosse. Eu lembro que em 2005, eu tinha um amigo chamado Hudson, ele é advogado hoje. E aí eu estava finalizando o ensino médio. E ele chegou lá para contar de um tal programa do governo chamado ProUni, que ele tinha feito vestibular para uma universidade particular e que ele ia estudar de graça. Aí eu falei, tá errado isso aí, Hudson. Você tá dizendo pra mim que você passou nessa universidade, né, tipo a universidade mais conceituada da cidade, particular, e que você não vai pagar pra estudar lá? Ele é. Aí eu falei, rapaz, eu só acredito quando você sair de lá com o diploma na mão. E aí eu fui estudar sobre o ProUni e fiquei fascinado nisso. Ao descobrir que, como tem cidades que não tem muitas universidades públicas, o governo tem de garantir o direito à educação das pessoas. Então, esse direito acaba sendo alcançado. Muita gente critica o ProUni porque beneficia universidades privadas. Mas como é que eu vou falar para um cara pobre do sertão do Nordeste, em uma cidade que, da cidade dele para a universidade pública mais próxima, são 4 horas de ônibus, que ele não pode estar na universidade privada porque a parceria pública ou privada é ruim? Ela é ruim. E eu concordo com isso. Mas o ideal seria não ter, né? Mas você vai deixar de atender uma pessoa que tá tendo o seu direito privado naquele momento para você dizer que não, eu sou contra. Eu também sou contra as parcerias público-privadas. Mas eu entendo que tem momentos que não tem o que fazer. E aí eu lembro que eu fiz a minha primeira faculdade, que foi psicologia, fiz 1 ano e meio, 2, depois parei. Depois fui fazer a faculdade de história, concluí. Aí desde 2019 que eu tô entre indas e vindas do curso de direito. Mas já fiz, por exemplo, especialização em ciência política. Na universidade que eu estudava, eu cheguei a me deparar com colegas que estavam usando o meu livro na disciplina de ciência política para poder debater com o professor.
Então, assim, eu cheguei na academia de outras maneiras também. Então, assim, a educação, como diria Paulo Freire, né, ela é emancipadora. Né? Eu hoje sou fruto das políticas sociais do governo do presidente Lula. E isso não se trata de endeusar o presidente, mas falar das políticas públicas que realmente olham para o pobre. Como eu disse, o rico, ele pode não entender a importância de você estar na universidade. Niso, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu sonhei que eu descobri que eu queria ser médico. E aí eu botei na minha cabeça, eu quero ser médico, porque eu achava essa questão de fazer parte, você botar alguém no mundo, fantástico. É como se fosse, entre aspas, Deus, né? Você tá ali, pegou uma vida... O médico tem essa um pouco, alguns, né? Essa coisa de se achar Deus, né? Cara, eu vou pegar... Salva a vida, né? Vou pegar uma vida aqui e botar no mundo. Aí eu fui descobrir como era o curso de medicina. Descobri que ele era diurno, inclusive. Não, que é punk, velho. Que era de manhã e de tarde. Fazer uma faculdade de medicina, meu amigo, tem que ter... Que era de manhã e de tarde, às vezes que era tarde e à noite. Eu falei, peraí, como é que eu vou fazer esse curso se eu preciso trabalhar? Como é que eu vou estudar, por exemplo, na faculdade, numa universidade, né? Que o curso é de manhã e de tarde, e às vezes é de tarde e de noite, e às vezes é o dia todo. Como é que eu vou conseguir um emprego? E aí, por isso que é importante os programas sociais do governo. O ProUni, que conseguiu financiar a universidade privada gratuita, onde não tinha... Fora os campos, né? Que eu nem estou citando, né? Mais de 100 campos no Brasil, espalhados aí no Brasil, de universidades públicas, novas universidades. Eu moro em Aracaju, hoje, há 15 anos eu moro em Aracaju, mas a minha cidade de Natal não tinha uma universidade. Você é baiano, né? Sou baiano de Itabuna, a mesma cidade do Jorge Amado, né? E da Vingadora, que eu sempre gosto de comparar, né? A da música da metralhadora. Pega a metralhadora, tra. Então, ela também é lá de Itabuna, né? Ela é de Ilhéus, mas a banda era de Itabuna. E na minha cidade não tinha universidade pública nisso. E aí, no governo da Dilma, foi aberta a Universidade Federal do Sul da Bahia. Ou seja, na minha cidade tem uma universidade federal. Então, assim... Por mais que você não goste do presidente Lula, da Dilma ou do Partido dos Trabalhadores... Aqui não tá... precisa gostar, velho. Cara, isso você aí... ver o impacto que isso tem na vida das pessoas. Eu saí de um cara que saiu de uma favela que não tinha nada para um cara que hoje está aqui, por exemplo, conversando com você, está lançando um livro na Bienal, fiz parte da equipe do Lula, fui consultor, né, da campanha do Boulos em 2020, a equipe dele me procurou por algumas coisas. Em 2022, fiz parte também de algumas consultorias da equipe do presidente Lula. Então, o cara lá do Nordeste, do menor estado da federação, que é Sergipe, né? Aracaju é uma capital minúscula, tem 600 mil habitantes, comparado à realidade do Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, cidades gigantescas. Mas a gente está aqui marcando território, falando sobre política, incomodando pessoas, né? Como o pastor que eu citei aqui mais cedo, né? Que eu não disse o nome, mas daqui a pouco a gente fala, que me processou por falar a verdade, né? Porque hoje eu sou ex-crente. E aí ele acabou ficando incomodado com algumas coisas que eu falei, mas na época eu era crente e eu pude rebatê-lo. E sabe o que eu acho uma loucura? Surreal. A gente está aqui debatendo isso, né? Sim. Né? Então, acho que voltando lá do que eu te perguntei, por que o Brasil é assim, cara, tudo tá... Ele foi estruturado para ser assim. E a educação, né, cara? E como é que tem gente que é contra a cultura? Você acha uma coisa, caralho, não é papo de subversivo? Cara, é uma coisa muito básica, cara. E o mundo nos mostra que as grandes nações chegaram onde chegaram por causa da educação, cara. Então, mas eles não querem educação por quê? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Para manipular, né? Por exemplo, antes do Código de Defesa do Consumidor ser algo popular e que as pessoas conheciam, as pessoas tomavam vários golpes de empresa e não tinham o que fazer. Quando se teve a massificação, através até de alguns programas de TV sobre o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas passaram a ler o Código de Defesa do Consumidor, o que acabou acontecendo? As empresas precisaram melhorar a sua relação com o cliente. Por quê? Porque elas passaram a entender que a partir do momento que o Código de Defesa do Consumidor fosse algo popular e que todo mundo sabia o que estava escrito ali, ela começaria a ser cobrada e começaria a ser punida. No caso da educação é a mesma coisa. Por que governos fascistas, né? E eu não estou falando meramente de Brasil, estou falando na história, no geral, são contra as universidades, são contra a educação de qualidade. Porque quanto mais instruído é o indivíduo, mais ele vai reivindicar. Mais ele vai cobrar, mais ele vai conhecer a lei, mais ele vai saber quais são os seus direitos, e isso é ruim. É por isso que o governo Bolsonaro era tão contra a educação. Por isso que ele promoveu esse desmonte da educação. No livro Como Funciona o Fascismo, que é um dos poucos livros que eu recomendo com frequência, porque ele é pequeno. De quem é? Quem é o autor? É o Stanley. É Jason Stanley. E ele explica lá por que a extrema-direita no mundo inteiro, desde sempre, é contra a educação. Justamente por isso. O maior inimigo da extrema-direita é a educação e a cultura. São os maiores, tanto que você vê que o Bolsonaro, quando foi eleito, acabou com o Ministério da Cultura e botou um bosta no Ministério da Educação. Né? O primeiro foi o Vélez Rodrigues, né? O Ricardo Vélez Rodrigues, o colombiano,
né, que não sabia escrever, não sabia falar, indicado pelo próprio Olavo de Carvalho. Então a gente precisa entender isso também. E a educação, ela realmente ela é emancipadora. É por isso que a extrema-direita tem tanto ódio de Paulo Freire, sabe por quê? Um cara no Nordeste que conseguiu falar assim, me dê 60 dias que eu vou conseguir alfabetizar um bocado de adulto aí que não consegue nem ler nem escrever. E ele conseguiu alfabetizar. Você foi alfabetizado, eu fui alfabetizado, e a gente sabe como é que é complexo o processo de alfabetização. Não é fácil, não. Até a gente aprender a ler e escrever. Ele conseguiu fazer isso em 60 dias com um grupo de pessoas. Eu posso dizer que esse cara era foda com toda a certeza do mundo. E conceituado no mundo todo, né? E o equivalente deles ao Paulo Freire é o Olavo de Carvalho, né? Que conseguiu emborrecer as pessoas em menos de 60 dias. Ou seja, o que Paulo Freire fez em 60 dias, o Olavo fez o oposto em menos de 60, né? Que foi emborrecer as pessoas.